Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É para mim uma satisfação poder estar na casa do Senhor nesta noite, juntamente com cada um dos irmãos, para entregarmos a Ele o nosso culto e também para aprendermos ou compartilhar da Sua palavra. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer também a confiança do pastor Reinaldo, do pastor Martim Alves, pastor desta igreja, pastor Reinaldo como dirigente aqui do templo sede e que com muita gentileza nos abriu esta oportunidade para estarmos aqui e podermos nesta noite trazer a reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, no texto que nós já lemos, e eu quero reler apenas uma parte do texto para nós trazermos aqui a mensagem nesta noite. É uma das partes mais bonitas para mim, mais atrativas do Evangelho, são exatamente as parábolas de Jesus, que foram também o objeto de estudo do meu último livro e que hoje trouxemos também aí para quem desejar adquirir. Vamos falar no livro sobre as parábolas de Jesus e a resposta humana, como nós precisamos responder a cada parábola. Elas não foram contadas para entreter, para alguém dormir, para alguém simplesmente achar bonito. Não são apenas parábolas com lições morais, como as fábulas. Elas são histórias que trazem o reino de Deus e é apresentado de uma maneira que cada ouvinte precisa responder ao ensino contido nelas, porque só assim ele entrará ou estará apto a continuar no reino de Deus. Mateus capítulo 18, eu quero reler o último versículo, mas eu pedi que você deixe o texto aberto aí para nós meditarmos, e diz assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Perdão é uma palavra muito interessante. É algo fácil de pedir, mas não tão fácil de oferecer. Que a gente sabe o que significa, especialmente quando estamos pedindo a alguém que nos perdoe. Mas muitas vezes não temos a mesma facilidade para entender o que significa de fato perdoar, quando somos nós que precisamos oferecer este perdão. Mas nós vamos aprender na parábola que é conhecida como a parábola do credor incompassível, ou a parábola do servo que não queria perdoar. Nós vamos aprender nesta parábola algo muito importante sobre o perdão, como nós devemos oferecê-lo e por que nós devemos perdoar as pessoas. Jesus contou esta parábola no momento em que ele está conversando com os seus discípulos. Há parábolas que Jesus contou para uma multidão, algumas delas, inclusive, sendo contada para uma multidão, os discípulos requereram uma explicação que Jesus deu em particular. Porque a parábola ela tem uma característica. Ela revela para quem quer aprender e esconde para quem não quer ter compromisso com aquele ensino. Assim, o Senhor contou algumas parábolas para a multidão, mas explicou apenas para os discípulos. Essa, porém, ele vai contar num ambiente que parece que estão apenas os discípulos presentes, e isso é muito importante porque nós vamos entender que perdão é conversa para crente. Que o mundo lá fora não gosta muito de discutir sobre o assunto, nem tem muito interesse em aprender sobre isso, mas nós
crentes em Jesus, precisamos aprender sobre o perdão e, mais do que isso, precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos sobre este assunto. Na parábola, diz o Senhor, há um rei que resolveu pedir contas aos seus servos. Chamou os seus servos para que cada um prestasse contas daquilo que havia recebido dele. E um dos primeiros servos aqui apresentado, ou o primeiro apresentado na parábola, ele devia uma quantidade absurda. Quando nós olhamos o texto, como ele está, que fala de 10.000 talentos, a gente já pensa numa conta grande, porque são 10.000. Mas um talento, querido, um talento, ele geralmente era uma medida de uma grande quantidade de ouro ou de prata, que variava um pouco, mas que um talento devia equivaler mais ou menos a 30 quilos de ouro. Então, estes 10.000 talentos, no nosso dinheiro hoje aqui, ele valeria pelo menos 60 milhões de reais. Alguém aqui já teve uma dívida de 60 milhões de reais? Graças a Deus, parece que não, né? Para você ter uma ideia de como devia estar aquele homem diante do rei. Ele devia uma quantia absurda. Ele se oferece para ser vendido como escravo e a sua família também para pagar aquela dívida, mas ainda que vendesse assim, literalmente a peso de ouro, não seria suficiente para pagar, para dar nem a primeira entrada da prestação do financiamento daquela dívida. Era um valor impagável, um valor tão alto. Para os irmãos terem uma ideia, diz o historiador Flávio Joséfo que a arrecadação do reino de Herodes durante um ano não passava de 3.000 talentos. Esse homem devia 10.000 talentos. Era uma quantia impagável para uma pessoa. E o rei então disse que ele devia pagar, e se não pudesse, então ele, mulher, filhos, tudo o que tinha devia ser vendido e ainda assim não seria nem de longe suficiente. Mas aquele homem se prostra, aquele homem se lança aos pés do rei e suplica. Ele não suplica por um perdão da dívida, ele suplica por tempo para pagá-la. Tenha paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele precisaria trabalhar milhares de anos se vivesse para pagar essa dívida, ou seja, a dívida de fato não era possível de ser paga. Então o texto diz simplesmente que o Senhor daquele servo teve misericórdia dele, compadeceu-se dele e perdoou-lhe a dívida. Porque perdão, queridos, perdão não tem a ver com memória. Tem gente que às vezes pensa que, não, eu ainda estou me lembrando, então eu não vou perdoar, que ainda foi muito recente. Perdão não tem nada a ver com memória. Perdão não tem a ver também com sentimento. Eu estou ainda muito sentido, então eu não posso perdoar. Não, perdão não tem a ver com essas coisas. Perdão é uma decisão de liberar de uma dívida a alguém. Perdão é simplesmente um ato de você declarar que aquela pessoa não lhe deve mais. É um ato da vontade, que libera a pessoa daquilo que ela estava devendo. Por isso que na parábola estamos falando de dinheiro, porque ainda que a dívida não seja algo expresso em dinheiro, pode ter sido uma ofensa, uma calúnia, mas perdoar é liberar alguém de algo que ele deve. O rei simplesmente, com um olhar de misericórdia, com um coração terno,
como de alguém que entendeu que era muito mais importante aquela pessoa e sua família do que a dívida, resolveu perdoar integralmente toda a dívida daquele homem. Eu acho que dá só para imaginar, não dá para sentir, mas dá para tentar imaginar o peso que saiu dos ombros, 60 milhões a menos, glória a Jesus. Dava para sair pulando num pé só do salão do rei, alegre, contente, fui perdoado, glória a Deus, fui perdoado. Imagine a alegria daquele homem com tamanho perdão, mas o que acontece é que quando ele chega lá fora, encontra uma pessoa que devia a ele, no texto diz, 100 denários. Comparado aos 10.000 talentos, 100 denários era algo infinitamente menor. Era como se 10.000 talentos equivalesse a 60 milhões, então 100 denários equivaleriam a 100 reais. Alguém aqui já deveu 100 reais alguma vez? Não precisa levantar a mão, acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo, mas graças a Deus, pelos rostos alegres, vocês pagaram já. Já pagaram os 100 reais. Porque dizer assim, eu estou devendo os 100 reais, mas tenha paciência que eu vou pagar, é algo muito mais factível, muito mais fácil de acontecer do que dever 60 milhões e dizer que um dia vai pagar essa dívida. Aquele homem devia 100 reais ao primeiro. E vamos pensar, se ele tinha 60 milhões de uma dívida com o rei, não seria justo pensar que foi dos 60 milhões que ele emprestou os 100 para o outro? Talvez foi exatamente do dinheirão que ele devia que ele emprestou 100 para o outro. O rei não perdoou tudo? E agora ele cobra do outro, pague-me os 100 reais, miserável, caloteiro. Pague-me os 100 reais, você não tem cara de quem vai pagar, não. Você está prometendo, mas não vai pagar. E agora o outro faz a mesma coisa que ele fez. Cai, humilhado, aos seus pés e lhe suplica, pague-me o que eu... Dê um tempo que eu pagarei o que eu estou devendo. Tenha misericórdia, tenha paciência e eu lhe pagarei. Porém, veja como o perdão não tem a ver com eu me lembrar, não tem a ver com ainda eu estar sentido. Perdão tem a ver com a vontade. Nós vamos ver aí, então, no verso 30, o homem dizendo, ou o Senhor na narrativa dizendo, ele, porém, não quis perdoar. Ele simplesmente resolveu não perdoar, escolheu não oferecer perdão àquele homem. E agora lançou-o na prisão, mandou prendê-lo por causa dos 100 reais que ele devia, até que ele pagasse. A notícia, porém, correu e foi até o rei. E ele mandou chamar aquele homem de volta. Quem foi alcançado pela graça de Deus, precisa entender que ele agora precisa também ser um agente desta graça. Aquele que foi perdoado pela graça de Deus precisa entender que agora ele não pode viver mais no mesmo padrão que ele vivia antes. Quem está no reino de um rei tão amoroso, quem está sob as ordens de um rei tão generoso e tão gracioso, precisa também ser um agente de generosidade, de perdão, porque do contrário, ele não entendeu a graça que recebeu e ela não está ainda dominando o seu coração. Por isso, ele não pode viver no reino sem cumprir aquilo que são requisitos esperados de cada pessoa que já foi admitida no reino de Deus. Você foi perdoado, você agora tem a obrigação
como legítimo súdito de um rei perdoador, a ser também um agente deste perdão e desta graça. O rei chama aquele homem de volta à sua presença e diz: servo malvado, eu lhe perdoei, porque você me pediu. E você, assim como eu tive compaixão de ti, assim como eu te perdoei, você não devia também perdoar o seu conservo? O rei vai dizer: eu sou o padrão que você deve seguir. Como eu perdoei, você deve perdoar também. O apóstolo Paulo também, em algumas de suas epístolas, vai dizer: assim como Deus vos perdoou em Cristo, vocês devem também perdoar. Olhar então o padrão do perdão de Deus é necessário para que nós possamos entender como nós devemos perdoar as pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o perdão de Deus, ele é um perdão completo. Ele vai dizer, por exemplo, no Salmo 103 e o verso 3, é Ele quem perdoa metade das tuas iniquidades. Não é assim que está escrito, obviamente. Ele perdoa, na realidade, 80% das tuas iniquidades. Não é isso ainda. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. E nós só estamos aqui nesta noite porque o rei resolveu perdoar toda a dívida. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. E se Ele perdoa todas as tuas iniquidades, nós também devemos seguir este mesmo padrão de perdão. Não podemos fazer como às vezes somos tentados. Não, espera aí, irmão. Aí também já está demais. Já perdoei 2 vezes essa semana, 3ª vez ainda essa semana, não dá. Já imaginou se Deus agisse assim conosco? O quê? Lá vem você orando de novo? Ele perdoa todas as tuas iniquidades. E o perdão de Deus, diz o Salmo 86 e o verso 5. Senhor, Tu és bom e estás pronto a perdoar. O perdão de Deus é imediato. Por mais que tenhamos falhado para com Ele, Deus nunca vai dizer assim: volte a próxima semana, porque essa semana eu já lhe perdoei demais. Não, quem sabe o ano que vem, porque esse ano você já esgotou a cota que você tinha de perdão. Não posso perdoar mais você esse ano, que é isso? Não, Deus está pronto a perdoar. Quando você perdoa, Ele não diz eu vou pensar, Ele não diz vou considerar, Ele não diz talvez, Ele não diz amanhã, volte mais tarde. Ele diz está perdoado, porque Deus é um Deus perdoador por natureza. E pronto está a perdoar quando nós nos voltamos para Ele em humilhação, quando pedimos perdão a Ele. Ainda o perdão de Deus, que é o padrão para o nosso perdão, uma vez que o rei disse: como eu perdoei, tu devias também ter perdoado. Deus perdoa com alegria. Em Miqueias, capítulo 7, ele louva a Deus no verso 18, dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E aí em seguida ele diz que Deus tomará os nossos pecados e lançará na profundeza do mar. Um mar que parece que é tão fundo que alguém chama de o mar do esquecimento. E outros mais empolgados dizem que Deus ainda põe uma placa do lado de fora: é proibido pescar.
Não, não precisa de nada disso, é só uma metáfora. Deus lança no fundo do mar, o mar da Galileia, queridos. Ele alcançava em alguns lugares mais de 250 metros de profundidade. Para a época que Jesus escreveu isso aqui, não precisava botar placa de é proibido pescar, porque ninguém tinha condição de buscar isso lá no fundo. Mas o profeta diz: Deus tem prazer na misericórdia. Porque vamos combinar, às vezes a gente perdoa, mas diz assim, é o jeito. Vou ter que perdoar, né? Eu quero ir para o céu. Fazer o quê, né? Vou ter que perdoar. É o jeito, mas você também, né? Perdoamos às vezes sem a vontade que deveríamos ter. Perdoamos como se estivesse realmente fazendo um grande favor àquela pessoa. Mas quando nós voltamos para a parábola, o rei vai dizer, aliás, o Senhor Jesus já comentando o final da parábola, ele diz: se do coração, se do íntimo não perdoardes o teu irmão, meu Pai Celestial também não te perdoará. E aí nós vemos que perdão, queridos, não é uma opção, é de fato o que nós precisamos fazer para nós cumprirmos aquilo que o Senhor quer de nós. Por que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, nós devemos perdoar porque nós também precisamos de perdão. Se ninguém precisar de perdão, pode até ser dispensado de perdoar. Será que há alguém aqui nesta noite, assim, irmão mais velho do filho pródigo, ou um parente dele, que vai dizer, eu nunca cometi nenhuma transgressão? Alguém aqui poderia dizer a Deus, Deus, nunca pequei e nem pretendo pecar contra ti. Se houver alguém assim, você está o único aqui liberado de liberar perdão. Não, nem assim. É uma obrigação perdoar, mas precisamos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 11, verso 25, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe a vós. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa, não entendeu como funciona a graça e, portanto, também não está apto a receber o perdão que a graça oferece. Nós precisamos perdoar porque nós também precisamos de perdão. Precisamos perdoar também, queridos, porque quando nós não perdoamos, o inimigo leva vantagem sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, o verso 10 em diante, ele diz, a quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoarei. Se eu tenho perdoado, é por amor de vós, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos as suas armadilhas. Satanás gostaria que ninguém oferecesse perdão. Afinal de contas, ele também não teve direito a isso. Porque se alguém não perdoasse, também não poderia receber o perdão de Deus. Se há alguém que estimula você a não perdoar, com certeza não é Deus. Deus é perdoador por natureza, mas o inimigo gostaria que nós não perdoássemos, porque aí ele prende. Quando alguém não perdoa, o que não recebeu perdão, mas principalmente o que não deu perdão, fica preso àquela situação.
Quando você perdoa, não é só o que recebeu o perdão que é liberado, você é liberado desta questão, seu coração é liberado, porque há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão com eternos problemas, há pessoas que até mesmo o seu corpo é afetado, porque não consegue liberar perdão, e portanto está preso nesta condição terrível de não se libertar desta dívida. Quando você perdoa, você descobre que está semeando num campo que quem vai colher é você. Porque o perdão liberta, porque o perdão abençoa, porque o perdão traz, aleluia, a liberação da mente, a liberação do sentimento. O perdão é libertador, não apenas para quem recebe, mas para aquele que concede. O rei na parábola nos ensina que nós precisamos perdoar em primeiro lugar, porque nós já fomos perdoados. Deus não fez conta da dívida que nós tínhamos, e a conta era de uma dívida impagável. 60 milhões é pouco diante do que nós devíamos para Deus. Porque nenhum recurso poderia pagar as ofensas que cometemos contra Ele. Mas Deus, em sua graça, nos deu o perdão da maneira mais extraordinária. Enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos então ser alcançados por esse perdão. Perdão é você que deve oferecer. Mas alguém pode perguntar assim: pastor, como é que eu vou perdoar alguém que me traiu? Alguém que me enganou? Como eu vou perdoar alguém que me abandonou, pastor? Como eu vou perdoar alguém que mentiu, que me caluniou? Alguém que zombou de mim, que me bateu? Como eu vou perdoar alguém que sequer me pediu perdão? Sabe o que eu posso lhe dizer? Pergunte a Jesus. Porque Ele passou exatamente por tudo isso. E nós vamos encontrar o Senhor na cruz, fazendo um esforço enorme para poder falar. Para poder falar, o crucificado precisava erguer o seu corpo para liberar o seu pulmão, e ele estava fazendo força sobre os pés atravessados por cravos, atravessando o osso do seu pé. A gente às vezes pisa num espinhozinho desse tamanhinho e sai ui, ai, ai, chega, tira aqui, pelo amor de Deus. Agora não dá para fazer ideia o que é você ter um cravo de 20 centímetros atravessando o osso do seu pé, pregado à madeira, e você tem que fazer força sobre aquilo para liberar o pulmão. E talvez alguém olhou para Jesus da cruz, fazendo força para falar, e pensou: agora ele vai amaldiçoar, agora ele vai lançar uma praga sobre esse povo. Mas não. Do alto da cruz, aleluia, sofrendo em dor extrema, sangrando, tendo sido chicoteado, caluniado, estando ali sendo zombado, cuspido, sendo abandonado pelos seus, traído por sua própria gente, o Senhor se ergue na cruz para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você foi traído, você foi abandonado, você foi caluniado, alguém lhe desprezou, ninguém confiou em você, trocou você por outra coisa, abandonou você por dinheiro, deixou você por outro projeto que parecia mais interessante. Jesus passou por tudo isso e Ele liberou o perdão na cruz para todas aquelas pessoas. Ninguém lhe pediu perdão, mas Ele perdoou do alto da cruz, dizendo: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem.
Quando nós olhamos para esta parábola, entendemos, queridos, perdão é algo muito sério. Perdão é um assunto que deveria estar na pauta de todo dia, porque é um assunto que pode nos fazer estar no reino de Deus, parecidos com o rei, agindo como o rei, ou é algo que pode nos excluir do reino de Deus, uma vez que o Senhor diz: se do coração não perdoardes, também o meu Pai que está no céu não vos perdoará. E assim como aquele servo que não quis perdoar o outro, foi entregue a um açoite até que pagasse tudo, o que significava ser açoitado por toda a vida, o que sem dúvida nenhuma é uma figura que aponta para o inferno. Jesus está dizendo: quem não consegue oferecer perdão, só pode ir para o lugar para onde vão os que não foram perdoados. E os que não conseguem liberar perdão. Por isso, nesta noite, o perdão precisa ser algo que nós devemos pensar com muita calma. Se você entrou aqui nesta noite, e ao tratarmos desse assunto, o Espírito Santo está trazendo ao seu coração situações que você não perdoou, situações que não foram resolvidas, perdão que não foi liberado. Não foi por acaso que eu vim aqui nesta noite, foi para lhe dizer: você precisa libertar-se disto, você precisa perdoar, você precisa de liberar esta dívida que você pensa que cobrando vai fazer bem a você, mas só está estragando o seu coração e interferindo no seu relacionamento com o rei. Pastor, mas é difícil perdoar. De fato, é difícil perdoar. Mas você quer aprender a perdoar? Você quer ter graça para perdoar? Você quer saber como é que se perdoa? Você quer ter a coragem, a força para perdoar? Nós estamos nesta noite diante do Rei Perdoador, do Rei da Graça, do Senhor da Misericórdia, daquele que tem prazer em perdoar, daquele cujo prazer é que alguém lhe peça perdão para que ele perdoe, porque ele tem prazer na misericórdia. E certamente o Deus que tem prazer na misericórdia também tem prazer em te dar graça, em te dar força, em te dar coragem, para que você também seja perdoador, para que você também seja um agente de perdão de Deus na sua casa, na sua família, nas pessoas que lhe cercam, porque Deus quer lhe perdoar. E para isso Ele quer também lhe dar graça para que você perdoe aquele que lhe ofendeu. Com a autorização do pastor, fique de pé comigo, por favor. Eu fui perdoado. Não merecia nada do que o Senhor me perdoou. Como aquele primeiro servo, assim era eu, uma dívida impagável. Sem poder, sem ter condição de pagar. Mas o Senhor olhou para mim e me perdoou, aleluia. Porque eu pela fé clamei a Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele me perdoou. Você também foi perdoado pela graça de Deus, perdoado pelo amor de Deus, perdoado pela misericórdia de Deus, aleluia, que estendeu para você o seu sorriso de perdão e fez você agora livre, liberto pela graça, liberto pelo perdão. Mas se você foi liberto, se você foi perdoado, você também precisa perdoar. Eu quero fazer uma oração antes de devolver a palavra para o pastor Reinaldo. Eu quero fazer uma oração. Ele pensava em mim.
Se há alguém aqui nesta noite Ele pensava em ti, que tem dificuldade para perdoar, você não precisa ter vergonha disso, que foi porque perdoar não é fácil. preço.